Fala espartanos e espartanas, tudo bem com vocês? João Vitor Lemos aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo aqui, como vocês podem ver na minha tela, eu quero comentar com vocês sobre o que rolou no show que aconteceu lá na Ásia, onde a gente teve o Brion, campeão da categoria 212. Ele era aquele cara que sempre via com um papo de que esse ano eu não vou mais competir na Classic, eu acho que eu já cumpri minha missão na Classic, eu vou me aventurar para poder competir na 212. Porque na Classic, basicamente, ele chegou no limite de peso dele, ele não consegue colocar mais volume muscular e o shape dele, cada ano que passa, estava regredindo ou basicamente com muito esforço ele conseguia ficar estagnado, mas principalmente quando a gente olhava volume de perna, quando a gente olhava volume de braço, ele vinha perdendo cada vez mais volume e não à toa que ele já foi várias vezes segundo lugar do Mr. Olympia e nos últimos shows ele tinha ficado em sexto, em sétimo. Isso ainda é maravilhoso para um cara de 46 anos de idade, tá muito bem, isso mostra o quão consistente o cara é e o quão bom ele é, mostra a qualidade e o nível do cara. Só que ele tomou a decisão de dar uma brincada, foi competir na categoria 212 lá no show da Ásia e ele ganhou a categoria. Conseguiu a sua vaga para o Mr. Olympia, já que a categoria 212 ela é como a categoria Open, você pode ganhar só um show e você já está classificado para poder competir, não é como a Classic, a Men's, então você consegue ir direto para o Mr. Olympia e assim... O shape que ele apresentou tava muito insano, tá? Colocar aqui algumas imagens para vocês verem junto comigo. Olha aqui, por exemplo, no duplo bíceps de frente, como a gente vê que ele tem uma linha de cintura muito controlada, é um shape muito estético. Eu particularmente achei esse cara aqui também muito bem, o número 3 aqui, tá com shape também muito estético, uma linha de cintura bem amarrada, uma dorsal que salta bastante, o peitoral muito cheio, só que o Brion tem um braço ainda muito bom, dá pra gente ver aqui como o peito também tá muito bem cheio, principalmente a parte superior, isso é muito difícil, né? Um cara dessa idade, 46 anos de idade, ter o peitoral cheio assim. Olha, por exemplo, esse cara aqui, ele já tá posando com o braço mais levantado, então você já perde essa definição do peitoral. O peitoral não fica tão nítido, o contorno do peitoral em si. Você vê aqui uma junção que parece peito e ombro a mesma coisa, então não fica tão legal, porque ele acabou posando aqui com o braço muito levantado. E além disso, também reduz muito o tamanho da dorsal que ele tá apresentando. O Brion não, você já vê aqui, ó, braço muito equilibrado, pico de bíceps imenso, bíceps realmente muito bom. Ele sempre teve, né, o braço muito bom e as costas muito boa. E aí, ele foi malandro, é um cara experiente. O que que ele faz? Ele posa jogando aqui a perna, abrindo assim a perna para poder mostrar e dar muito mais ênfase na parte interna da coxa do que no quadríceps, que é algo que acaba devendo. Mas eu acredito que ele agora com mais peso ainda ajudou para mostrar que a perna dele não tá tão fraca assim como a gente ver ele competindo na Classic, e lógico, né, eu tô falando isso comparado com os atletas que ele compete, né, comparando comigo, né, não é comparando comigo, não é comparando com você, é realmente comparando com o pessoal que ele enfrenta quando ele vai no Mr. Olympia da Classic, que vai ter muita gente ali com a perna muito maior do que a dele. E aí, opa, perdão atrapalhar seu vídeo aqui, mas eu prometo que eu vou ser rápido. Tá vendo o QR Code que tá aqui do lado, para onde eu tô apontando? Então, esse QR Code ele vai te direcionar para o nosso site de revenda em atacado de acessórios para academia. Acessórios como faixa de joelho, munhequeira, ultraband, strap acolchoado, que é uma novidade que a gente tem na Espartano Suplementos. Então se você tiver interesse nesses produtos para você se tornar um revendedor, ou então você tem uma loja de suplementos ou uma academia e quer revender esses produtos para ter uma nova linha de fonte de receita, vale muito a pena. Escaneia o QR Code aqui e manda sua cotação que a gente te responde o mais rápido possível. Beleza? É isso, vamos voltar pro vídeo. Quando a gente vê de costas, é quando ele chama muita atenção, né? Olha como ele ainda consegue ter muito detalhe e é completo. Da parte superior, então a gente olhar o trapézio, a gente olhar aqui o redondo maior, o redondo menor, a gente olhar a parte baixa das costas, a gente vê lombar. É tudo muito marcado, tudo muito estriado, muito detalhe e também com muito volume muscular. Esse cara aqui na parte superior da dorsal, vocês podem ver que ele fica até parecido com o Brion, tem muito detalhe, muito volume. Só que ele acaba devendo na parte baixa das costas. Esse outro aqui também tem uma expansão de dorsal muito boa, tem muita carne aqui, só que não tem tanto detalhe quanto o Brion. Então aqui nessa pose, isso sem falar a parte inferior aqui, na parte inferior, embora embora esses dois atletas aqui
claramente tem mais volume na perna que o Brion, ele não ficou feio na pose, ele ficou muito bem, conseguiu abrir a perna ali para mostrar um pouco aqui a parte lateral do quadríceps e não ficar com a perna tão mirrada. Então assim, com certeza essa pose aqui ele levou, tanto, na minha opinião, o duplo bíceps de frente quanto o duplo bíceps de costas, e aqui no peitoral melhor lado, aí eu já acho que ele acabou ficando pra trás, hein? Muito porque essa é uma pose que não tem na categoria Classic, né? Então eu acho que ele não tá tão acostumado a fazer essa pose aqui. E vocês podem ver que todo mundo deu uma jogada pra poder mostrar o outro peitoral. O Brion foi o único que posou meio reto. Então eu acho que isso daqui é uma questão de realmente falta de costume. Só minha opinião aqui, que não vale de merda nenhuma. Mas eu acho que é uma questão de falta de hábito dele de não fazer essa pose, porque ele compete na Classic. E vocês podem ver que todos os outros 3 atletas deram uma jogadinha do peitoral que ficou para trás para poder mostrar mais ele, enquanto que o Brion ficou mais ou menos reto. E também essa pose aqui é uma pose que para quem tem mais volume sempre vai chamar mais atenção. Então o Brion acaba ficando para trás, na minha opinião, aqui de praticamente os 3 atletas, porque ele mostra que ele não tem tanto volume quanto esses caras. E essa pose aqui é uma pose que o mais volumoso sempre vai chamar mais atenção. Olha o peitoral desse maluco, por exemplo. O tanto que é preenchido, o tanto que é cheio. E a questão aqui é olhar o peitoral melhor lado. Então você vai ver peitoral, você vai ver o tamanho do braço, você vai ver aqui o quanto que a posterior cai, você vai ver o tanto que o glúteo marca. Tudo nesses critérios, na parte ainda de inferiores, o Brion se segurou muito bem. Mas olhando para o conjunto superior, eu acho que os caras conseguiu passar por cima dele legal. Aqui no mais musculoso também é uma pose que costuma favorecer muito quem tem mais volume, mas mesmo assim o Brion conseguiu fazer uma pose que ajudou muito ele. Porque esses dois aqui, fazendo essa pose do caranguejo, é uma pose que ela é muito boa, só que quando você faz ela, você acaba escondendo muita coisa. Porque aqui o que a gente tá vendo? Vamos ser honestos. A cabeça do amigo, o ombro dele, o deltoide aqui e basicamente o braço. É isso que a gente vê, a gente não vê o resto. Aqui a gente já consegue ter uma visão muito clara do ombro, que tá muito bom. Esse ombro aqui do Brion tá assustador. A evolução que ele fez em tão pouco tempo, se é que vocês me entendem. Aqui a gente tem o peitoral mostrando muito, a gente vê ainda o abdômen marcando, a gente vê a perna. Aqui até a perna os caras tá cobrindo quando faz essa pose do caranguejo. Então, quando faz uma pose igual essa do Brion e essa do amigo do lado aqui, eu acho que fica muito mais interessante, porque você tá mostrando mais coisas e não fica escondendo alguns grupos musculares, que às vezes são coisas boas que você deveria estar mostrando e você acaba escondendo. Só que essa pose, eu acho que quem levaria seria esse amigo aqui, porque esse amigo realmente tá muito impressionante. Olha o tamanho da perna do camarada, a perna dele tá realmente imensa. Essa pose aqui eu acho que ele levaria. Então assim, muito justo, na minha opinião, o resultado desse show. O Brion me surpreendeu. Eu particularmente acreditava que ele conseguiria sim vencer um show da 212, mas esse show aqui foi do nível altíssimo, são ótimos atletas da 212 que competiu aqui, não é ninguém que tá no top 6, no top 10 do Mr. Olympia, mas são atletas muito bons que com certeza algum desses aqui pegaria a classificação, e o Brion conseguiu vencer eles num resultado apertado ali, mas com muita justiça, na minha opinião. Mas eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham do resultado desse show? Vocês acham que foi justo o resultado? Quero que vocês comentem aqui para poder ter o engajamento de vocês, o YouTube entender que esse é um vídeo de qualidade, espalhar esse conteúdo para cada vez mais pessoas, e com a sua ajuda a gente consegue atingir a nossa meta, que é bater 1 milhão de inscritos até o final do ano. Faltam apenas 998 mil, então com o seu apoio a gente consegue chegar lá. Agradeço muito você que assistiu esse vídeo até o final, falou e até o nosso próximo vídeo.